Olá pessoal, tudo bem? Fechando o nosso módulo primeiro aí da ambientação e logo em seguida a introdução ao nosso tema com a apresentação de um vídeo que fala um pouco sobre a história da educação no Brasil, particularmente a partir da vinda da família real e da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal, somado à parte introdutória do texto A Universidade no Brasil, da professora Ana Valesca Mendonça, eu gostaria de fazer algumas considerações no intuito de amarrar os comentários que vocês fizeram no decorrer aí dessas 2 primeiras semanas, tá bom? Bom, vamos lá. Os vídeos, pelos comentários, eu pude perceber que eles foram apreendidos na sua integralidade. Eu acho que fica bastante evidenciada a questão marcadamente elitista que caracterizou a educação no Brasil, a inexistência de universidades ou quaisquer outras instituições que dessem conta dos estudos superiores, até pelo menos a vinda da família real, e essa perspectiva da educação enquanto marca que promovia, quando não reproduzia e reiterava diferenças sociais, né? No texto da professora Ana Valesca, primeiro eu gostaria de dizer por que eu escolhi este dentre tantos outros textos que a gente poderia utilizar para abrir o nosso livro. Primeiro, pela qualidade que o texto tem. Ele é um texto de referência para todos os trabalhos que focam os aspectos históricos da educação superior no Brasil, e pela sua abordagem panorâmica, já que ela mesma coloca na introdução do texto de que o período que ela vai estar privilegiando na análise do texto é justamente esse período que vai dos anos 20 até final dos anos 60. Os anos 20 marcado pela criação efetiva da primeira universidade ligada ao governo federal, e o final dos anos 60 com a reforma universitária de 68, que transformou ou que reorganizou as universidades brasileiras, particularmente as públicas e federais, no sentido de dar-lhes uma organização muito próxima do que ainda temos hoje, tá? Na parte introdutória do texto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a Ana Valesca, ela nos pontua que fará um recorte na abordagem. Quando a gente fala de educação superior no Brasil, quase sempre a gente está, na verdade, falando sobre educação superior universitária no Brasil. Então, ela chama a atenção de que o texto dela não dá conta do espectro da história da educação superior no Brasil. Por quê? Porque ela vai estar olhando para uma organização muito específica da educação superior, que é a instituição universitária. A forma universitária de se organizar a educação superior. Não é a única, né? No nosso caso brasileiro, nós temos uma outra questão também que merece ser considerada. Os dados do INEP, por último censo da educação superior, nos aponta que aproximadamente 82% do número total de matrículas na educação superior brasileira está no sistema privado de educação superior. Com isso, a gente conclui que a educação superior pública responde por apenas 18% aproximadamente do número total
de 8 milhões e pouco de matrículas, apenas 18% estão no sistema público. Então, no nosso curso aqui, a gente vai estar fazendo um recorte do recorte, ou seja, nós não estaremos abordando a educação superior na sua inteireza, nós vamos estar olhando para a educação superior a partir das universidades e quase que totalmente nós vamos estar olhando para a educação superior universitária pública. Se não universitária, as outras formas de organização, particularmente do sistema federal, com a criação dos institutos federais de educação, né? A parte introdutória do texto da Ana Valesca dialoga com os vídeos que foram apresentados e pelos comentários de vocês ficou evidenciado que vocês conseguiram, diversos de vocês conseguiram fazer os links que eu esperava entre a parte introdutória do texto e os vídeos, tá? A Ana Valesca, ela nos aponta, a partir das referências que ela faz a trabalhos do professor Luiz Antônio Cunha, como por exemplo no livro A Universidade Temporã, que a instituição universitária foi algo tardio no Brasil. Somente no século XX nós tivemos a efetivação da criação da universidade no Brasil, a despeito das diversas tentativas que existiram no decorrer aí do século XIX. Uma questão que a gente tem que apontar, e nós não teremos no curso tempo e espaço para aprofundar nisso, é que a universidade é uma instituição longeva. A universidade, enquanto instituição ocidental, ela vem da Europa a partir do século XII, século XIII, com a transformação dos mosteiros. No entanto, quando a gente fala de universidades, nós estamos falando de instituições bastante diferenciadas entre si. Então, nesse sentido, é importante que a gente não coloque a inexistência de universidades como sinal claro de um retrocesso ou de uma característica constitutiva retrógrada da história do Brasil. Por quê? Porque quando a família real opta em não criar universidades e criar escolas profissionalizantes para dar conta das questões infraestruturais e da modernização necessária, particularmente no Rio de Janeiro, para se tornar a capital do Império, ele está tomado de um pragmatismo, sim, mas ele também tem como referência um passado não tão harmônico com a Universidade de Coimbra, dominada particularmente pelos jesuítas. Então, ao longo da modernidade, nesses séculos aí do século XVI, XVII até do século XVIII, muitas vezes as universidades não foram locais de vanguarda, de pesquisa. Não foram nas universidades que a revolução científica aconteceu. Não foram nas universidades que Galileu, que Newton, que Copérnico desenvolveram e confirmaram as suas teorias. Então, nesse sentido, a própria repulsa que os positivistas apresentam em relação à criação de universidades no Brasil, ela deve ser contextualizada com o modelo de universidade que se tem como referência, tá bom? Uma outra questão que ela coloca aqui é essa estreita vinculação entre a elite brasileira e a Universidade de Coimbra. Os brasileiros em Coimbra não eram brasileiros, mesmo porque ainda não existia a categoria brasileiro, né? Os portugueses nascidos no Brasil, era assim que a elite se colocava, se identificava, os portugueses nascidos no Brasil, que faziam parte das famílias de comerciantes, de senhores de escravos, famílias ricas, abastadas,
ao irem para a Universidade de Coimbra, acabavam voltando, quando voltavam, reproduzindo aqui um modelo considerado, inclusive, não tão liberal, longe de ser liberal, inclusive, que era o modelo metropolitano. Então, essa estreita relação entre elite brasileira entre aspas, e Universidade de Coimbra, é apontado aqui no texto da Ana Valesca. Ela vem ao longo dessas primeiras páginas que nós trabalhamos no módulo anterior, trazendo justamente essa perspectiva histórica que ficou também evidenciada nos vídeos que vocês assistiram. A partir deste módulo agora, nós vamos começar a trabalhar com o período em que ela considera como sendo o período da institucionalização da universidade no Brasil, a partir aí da década de 20. Tá? Uma questão também que eu queria chamar a atenção é para o fato da Ana Valesca trazer neste texto alguns trabalhos que são referências imprescindíveis para quem estiver trabalhando ou pretenda trabalhar com história da educação superior no Brasil. Eu vou mencionar, dentre as referências que ela aponta, o Fernando de Azevedo, o Luiz Antônio Cunha. Luiz Antônio Cunha, inclusive, tem uma trilogia que é um clássico, a Universidade Temporã, a Universidade Crítica e a Universidade Reformanda. São 3 livros que dão conta desse longo período que vem da colônia até os anos 60. São 3 livros muito interessantes para quem quiser se aprofundar. O Florestan Fernandes e o Simon Schwartzman. São trabalhos que dão conta de grande parte das questões que dizem respeito à história da educação e particularmente da história da educação superior no Brasil. Destaque especial para os trabalhos que a Ana Valesca nos aponta do Anísio Teixeira. Ela que foi uma grande estudiosa da obra do Anísio Teixeira. Bom, lembrando que os que tiverem interesse em aprofundamento, nós temos vários textos lá na biblioteca virtual, e quem precisar de alguma orientação mais específica, mais pormenorizada, pode me contactar para além das discussões que se colocam no fórum. A gente vai acompanhando as discussões e sempre que necessário eu entro fazendo alguma interlocução, sempre mediado também pelos nossos tutores. Tá legal? Então um abraço para todo mundo e com isso a gente começa o nosso segundo módulo. Tchau, tchau.